Tamo junto, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de tudo que você precisa fazer sobre, tudo que você precisa saber sobre cadeira extensora, tá? Hoje a gente está aqui com 4 perguntas principais, né? 4 questões principais, então a gente tem aqui rotação dos pés, amplitude de movimento, inclinação do banco, colocar ele mais para frente, mais para trás e variações, né? Então eu trouxe aqui a polia CAM e aquela máquina, aquela cadeira extensora de eixo central, tá? Bom, com essas análises aqui, eu percebi que eu quero, basicamente, em resumo, assim, eu acho que esse assunto, essa parte de cadeira extensora, como ela não tem tantas questões assim, tão, tão complicadas, é uma máquina guiada que você literalmente senta, empurra o peso, eu resolvi falar basicamente das coisas que me intrigam, principalmente em redes sociais, né? Que as pessoas querem pregar. Então, a quantidade de vezes que eu já vi essa foto, né? O pessoal falando que se você rodar seus pés para dentro, você vai ativar mais o vasto medial. Se você rodar seu pé para fora, você vai ativar mais o vasto lateral. E eu já digo que eu acho bullshit, né? Eu acho besteira, cara. Por quê? Quando a gente vai para anatomia, a gente vê que os vastos, eles têm origem no fêmur, não tem nada a ver com quadril. E você rodar seus pés para dentro é uma ação do quadril, a rotação interna ou externa do quadril. Ou seja, o fêmur não tem influência nenhuma. Os músculos aqui originados não têm influência nenhuma, diferentemente do reto femoral, que sim, ele está na articulação do quadril. Então, se a gente fosse pensar em algum músculo que poderia sofrer influência desse movimento, é o reto femoral, não os vastos, né? E aqui a gente tem até um artigo que eles verificaram isso. Isso aqui é a galera lá da Universidade de Miami, se eu não estou enganado, alguma universidade lá de Miami. Eles viram que o reto femoral aqui, fizeram uma análise aí dos pés neutro para fora, para dentro, e viram que o reto femoral tinha uma ativação maior quando o pé apontava para fora. Até que ponto isso é significante? Eu não sei, né? Mas eu trago aqui um questionamento de anatomia, de cinesiologia, né? Quando a gente pensa aqui, tirei essa imagem aqui desse doutor aqui, né? Os créditos aí para ele. E ele estava falando basicamente aqui nessa imagem sobre o estresse de varo, né? Que é quando os seus joelhos estão mais rotacionados externamente. E a gente vê que está ligado aí com alguma possível lesão do LCL, ligamento colateral lateral, ligamento colateral fibular. E eu fico pensando, cara, se isso não tem alguma influência aqui. Será que se eu estiver rotacionando meu pé para fora, eu não tô trazendo um estresse maior aí? Será que até que ponto isso vale a pena por uma simples ativação maior do reto femoral? E se a gente pensar também na questão dos pés para cima, né? Então aqui a gente tem dorsiflexão, né? Posição neutra ou flexão plantar. Não, para mim, mesma coisa, não faz sentido você não fazer uma dorsiflexão ativa, né? Esse para mim é o movimento correto. E por quê? Porque ele é mais estável, né? Quando a gente pensa aqui na articulação ou na anatomia aqui, nos músculos do gastrocnêmio, a gente vê que quando a gente faz uma dorsiflexão, a gente está subindo os pés, aqui, os dedos dos pés. Essa parte, esse tendão, ele está sendo alongado. Com ele alongado e puxando essa parte aqui atrás do joelho, a gente consegue ter uma maior estabilidade, maior rigidez dessa parte. Consequentemente, maior torque, maior força vai ser gerada se a gente está estabilizando essa articulação, né? Então aqui eu trago até esse artigo que eles viram isso, né? Viram maior torque e eletromiografia, ou seja, maior ativação muscular quando a gente estava em dorsiflexão, comparando com os outros movimentos, tá bom? Então, essa aí é o que eu tenho a agregar sobre rotação dos pés. Em questão de pés para dentro ou pés para fora, eu acho que não é bom você fazer isso, não vai ser benéfico de jeito nenhum, mesmo que aqui tenha visto uma ativação maior. Nesse próprio artigo eles colocam que isso vai contra o que eles tinham de informação, né? Porque essa conclusão não foi de encontro com o que a gente tinha, né? Sobre esse conteúdo. Então, enfim, eu não acho que vale a pena, mas fica aí o questionamento para você. E com relação a isso, eu acho que não vale a pena você não fazer uma dorsiflexão. Aqui você vai estar bem mais estável, vai ter mais torque, mais ativação muscular e faz muito mais sentido anatomicamente, né? Enfim, com relação à amplitude de movimento, eu trago
Quanto mais amplitude, melhor. E a gente sabe que técnica e amplitude de movimento são coisas extremamente necessárias e importantes na execução dos exercícios, mas até que ponto isso vale a pena, né? Então essa galera, a mesma galera ali da Universidade de Miami que a gente estava vendo aquele artigo, eles trouxeram, juntaram as conclusões daquele outro artigo e somou com a análise de amplitude de movimento que essa galera tinha feito, que os sujeitos desse artigo tinham feito. E aí o que eles concluíram, né? Eu trouxe aqui o exemplo. Basicamente eles pegaram todas as porções dos músculos dos quadríceps, todos os músculos, então vasto lateral, vasto medial, reto femoral, acho que só o vasto intermédio que não, e colocaram para ver como a amplitude de movimento e como rotacionar os pés influenciaria, né, rotacionar o quadril influenciaria na ativação muscular. E aí que eu trouxe o exemplo que eles concluíram do vasto lateral, só pra gente ver, olha só. Vasto lateral. Colocaram ele em rotação interna e o que viram do vasto lateral? Ele foi mais ativado no meio da amplitude. Então imagina que de 30 a 60 graus, em rotação interna, o vasto lateral foi mais ativado. Quando os pés estavam neutros, o quadril estava neutro, a gente teve uma ativação que aumentava de maneira progressiva. Ou seja, lá em cima era mais ativado. E com rotação externa também, mesma coisa, lá em cima era mais ativado. Isso foi só para o vasto lateral. Imagina você ter que pensar em cada músculo, no vasto medial, no vasto intermédio, no reto femoral, para todas essas 3 variações e como isso vai influenciar. Cara, para mim isso é uma aplicabilidade prática muito baixa. E aí o meu questionamento é até que ponto essa amplitude, né, a gente ir até o final do movimento, ela é realmente benéfica, né? Então eu trouxe um artigo super legal dessa galera aqui, se eu não me engano eles são lá de Vancouver, lá do Canadá, é da galera de engenharia biomédica, né? Pelo que eu entendi aqui, e eles são... e eles fizeram uma análise biomecânica computacional do joelho aqui e a conclusão principal aqui que a gente tem que pensar e saber sobre o músculo do quadríceps é que quanto mais você estende, ou seja, quanto mais você estica, mais você empurra, sobe o joelho, menos força o quadríceps está produzindo, né? E aí eu te pergunto, se você está levantando a mesma carga, mas no final do movimento você tem menos força do quadríceps, o que está acontecendo? De onde está vindo essa força, né? E a gente está sofrendo aí, a gente está transferindo essa força do músculo para a articulação, para o tendão, para alguns estresses, né, dos ligamentos aí, estresse patelofemoral, estresse de ligamentos, e eles trazem isso, né? Aqui eu trouxe até os gráficos, então imagina aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, quanto mais eu estendo, né, que aqui é um gráfico de flexão, então quanto mais eu estendo, menos força o quadríceps produz. Foi o que eu falei, no final da extensão, menos o quadríceps está produzindo força. E, consequentemente, o tendão ele está aumentando a força dele. Ele está aumentando a força dele. Ou seja, no final da extensão, o quadríceps reduz, o tendão sofre mais estresse. A gente tem que lembrar também que no caso do joelho, a gente tem um deslize da patela, né? Quando a gente estende, a patela está subindo o nosso fêmur, né? Ela está se movimentando assim. E aí, esse tipo de coisa, será que no longo prazo isso não vai ser prejudicial? Não que a cadeira extensora seja um exercício lesivo, não é isso. Mas a gente tem que pensar em tudo, né? Tem alternativas para isso, tem variações de cadeira extensora, não só da amplitude de movimento, mas variações das máquinas, né? Máquinas com eixos diferentes que melhoram esse tipo de coisa, que aliviam no final do movimento. Inclusive, acho que eu já posso até trazer aqui para já fazer esse link, né? Então a gente tem, por exemplo, eu trouxe essas 2 variações aqui, que são variações com a polia Kahn, né? Quem nunca viu essa polia Kahn aqui, eu vou deixar aqui na edição uma foto, e essa aqui, tá? E quando você vê essa polia, repara que o que está acontecendo aqui? Kahn é de convergente angular momento, né? Momento angular convergente, que é trazendo aqui conforme você está estendendo o joelho, conforme você está subindo aqui a polia,
repara que o raio está diminuindo. Ó. Aqui o raio é bem maior, aqui o raio é bem menor. O que isso está fazendo? Isso está aliviando a tensão. No final do movimento, o raio é menor, você tem menor estresse, você tem menor torque ali e, consequentemente, vai de encontro com a força interna do nosso músculo. No final do movimento, a gente tem menos força e no final do movimento aqui, está sendo realizado menos estresse, menos força. Então é uma variação super válida, né? É bem melhor do que você pensar numa cadeira extensora como essa aqui, que eu estou deixando aqui, que ela não tem variação nenhuma de CAM, da polia. Né? Então no final do movimento você está realizando a mesma força, só que um quadríceps produzindo bem menos força, o que entra naquela questão que eu falei, né? De maior estresse ali nos tendões e tudo mais. E aí eu trouxe aqui um outro exemplo, que é a polia de eixo central, né? Então a gente vê muitas cadeiras extensoras tendo o eixo lateral, como essa aqui que eu estou deixando aqui na edição, né? Que é mais comum, provavelmente é a que você vem fazendo aí, mas algumas têm o eixo central, principalmente antigamente, né? Elas eram mais comuns no old school bodybuilding, né? Essa de eixo central. E repara que aqui a gente tem, nessa aqui, especificamente, a gente tem o cabo puxando aqui para trás. E como que isso influencia? A gente tem que pensar que na biomecânica, a gente sempre tem que pensar no movimento oposto, né? Então, se esse movimento aqui, se essa polia está puxando para trás, quando eu estou no início do movimento, eu estou empurrando para frente, e se isso está puxando para trás, aqui vai ser bem difícil de tirar da inércia, né? Consequentemente, no início do movimento, tá bem mais difícil, né? E tá bom, isso é bom, porque no início do movimento a gente tem mais força no nosso quadríceps. No final do movimento, como a gente tem menos força, essa polia aqui, ela tá puxando, repara, ela tá puxando para trás, mas no final do movimento eu tô empurrando quase que para cima. Então algo que tá puxando para trás não tá influenciando muito na força, então eu tenho um alívio. Então essa polia, ela traz praticamente o mesmo perfil de resistência desse tipo aqui, de CAM, que é começar mais difícil e no final do movimento aliviar a tensão, né? Então, são variações que eu acho bem válidas aí para pessoas que têm condromalácia, pessoas que têm problema no joelho ou querem evitar esse estresse desnecessário nos tendões e nos ligamentos, né? Enfim, são coisas aí que são legais de você pensar em como você pode aplicar no seu dia a dia. E aqui, para finalizar, eu trouxe a questão de inclinação do banco, né? Seria isso um game changer, um mudador do jogo? Será que é isso que eu tenho que começar a fazer para o meu quadríceps finalmente crescer? E aí eu trago aqui, cara, esse artigo muito interessante. Se eu não me engano, ele é de 2022, 2025, mas em 2022 já tinha um artigo que estava falando sobre isso. Eu não sei se era esse mesmo artigo que eu vi, mas um pré-print. Mas enfim, isso aqui já é uma questão que vem falado há muito tempo aí. Essa questão de você estender o quadril, colocar o seu tronco para trás e como que isso pode influenciar, né? Você fazer aqui 40 graus de flexão de quadril em vez de 90 graus, ou tem pessoas que colocam até o quadril mais para frente. E aí, será que isso então é o que vai mudar o jogo? Será que é isso que vai crescer meu quadríceps? E aí eles trazem nesse artigo essa imagem bem legal que você consegue ver, né? O vasto lateral e... A vasto lateral... aqui é só o vasto lateral, não é o medial. Tá, mas o vasto lateral aqui, ele sofrendo nenhuma mudança praticamente aqui. E o reto femoral sofrendo grande mudança, né? Isso aqui é óbvio, porque o vasto lateral, nenhum vasto é biarticular, então você variar a posição do quadril não vai mudar nada, não vai impactar nada no seu exercício. Mas o reto femoral pode sim influenciar, né? Já que a gente está mudando ali a articulação do quadril e ele é biarticular, ele está no quadril. E aí você pode olhar isso e pensar, caramba, esse sim é um game changer, esse sim vai fazer diferença. Porque olha como o reto femoral está bem diferente, está bem melhor quando eu estou na condição de 40 graus. E aí você, sem saber ler artigo direito, vai ver esse artigo, vai ver que os autores são respeitados, né? A gente tem aqui o Milo Wolf, que é uma lenda aí, né? Eu gosto muito dele. E você vai falar, caramba, eu só vou fazer extensor assim a partir de agora, porque isso aqui é o que é, olha só a grande diferença. E aí você esquece de uma coisa chamada tabela, e você esquece de ver a tabela. E olha só, quando a gente vê
que a galera do 40 graus, ou seja, com esse quadril mais para trás, eles saíram de 18,6 para 20,8, a diferença de 2. Aí você fala, 2%? Caramba, parece muito em 8 semanas. Não, não é 2%, é 2 centímetros. Caramba, parece muito também. Não, não é 2 centímetros, é 2 milímetros. E aí você fala, caramba, 2 milímetros? 2 milímetros é um furo de orelha, né? E aí, comparando com a galera que fez na condição normal aí de 90 graus, você vê que eles cresceram 1 milímetro e esse cresceu 2 milímetros. Então foi 1 milímetro a mais de diferença em 8 semanas para você fazer um exercício que muitas vezes é desconfortável. Você ficar lá com o tronco lá para trás. Tem cadeiras que nem tem essa possibilidade de inclinação. Você tem que jogar o banco lá para trás, colocar um colchonete, enfim. Será que vale a pena? Para 1 milímetro, cara, 1 milímetro é um furo de orelha. É menos que um furo de orelha. É algo que eu não consigo nem representar. E aí, esse tipo de coisa que eu quero trazer, né? Tudo que você precisa saber sobre a cadeira extensora, no sentido de observar o que está sendo dito nas redes sociais e pensar consigo mesmo, né? É muito fácil, se você souber o mínimo de anatomia, você ver esse tipo de imagem e falar, cara, isso é bullshit, isso é bobeira, não faz o menor sentido. Os vastos nem têm origem no quadril. O que eu mudar o meu quadril vai influenciar nos meus vastos? Nada. Os vastos estão no fêmur, tem origem no fêmur, né? Então, toda essa questão de dorsiflexão, cara, isso aqui é óbvio, isso aqui é bem mais estável, né? Isso aqui é anatomia. Quando a gente vai para a questão da amplitude de movimento, isso aqui não é óbvio, né? Isso aqui você teria que ter um conhecimento, ler um pouco do artigo, e é por isso que eu trouxe, né? Então a gente sabe, olha só, o quadríceps perde força conforme você tem um ângulo maior de extensão, né? O quadríceps aumenta a força aqui nesses graus de flexão, e a força do tendão vai aumentar conforme a extensão, como eu comentei. Essas questões aqui que são super interessantes para quando você for escolher uma máquina. Será que fazer em cada máquina tem a mesma proposta? Claro que não, né? As máquinas variam aí o perfil de resistência, o que elas vão entregar para você. Então esse tipo de coisa é super legal de você pensar, né? Isso aqui é muito comum você ver nas redes sociais, todo mundo falando, coloca o quadril para trás porque você vai ganhar muito quadríceps. Você vai ganhar 1 milímetro a mais. Será que isso é relevante, cara? 1 milímetro a mais de bíceps não é relevante? Imagina de reto femoral, um músculo da coxa. Então, é isso que eu penso aí, né? Enfim, espero ter agregado de alguma forma. E se você tem alguma questão, por favor, deixa aí embaixo. Se eu tiver falado alguma besteira, se você tiver alguma discordância, se você quiser concordar de alguma forma ou agregar esse conhecimento, eu fico aí à disposição para te ouvir. Então, obrigado aí a todo mundo que viu. Eu sou o Del Neto e a gente se vê no próximo. Tudo que você precisa saber sobre. Valeu!